Vamos lá, porque a Fabi não vai sossegar enquanto a Dilma não falar, é isso, Fabi? Olha, gente, quando eu ouvi, me deu aquele negócio assim de passado, mas deu tristeza. Eu falei, gente, não é possível que isso não é a piadinha do passado, né? A piadinha de hoje, produção, né? Temos Vamos Dilma ver. Rousseff contra-ataca? Dona Dilma. O Dilmês voltou? De estabelecer uma estratégia e uma parceria compartilhando as necessidades desses países do Sul global, ou seja, o Sul, que é esse Sul que quer emergir e que conta também com países do Norte, e com o multilateralismo. Ainda bem que a gente está no Oeste. Eu fiquei pensando se Dona Dilma não acha que a Terra é plana. Que ela fez uma zona, ou, por exemplo, uma terra oca, também aquelas teorias bizarras, porque ela, gente, imagina o tradutor, eu sei que isso já virou, o pessoal ficou falando isso, mas imagine, gente, imagine. E para piorar, o Lula, quando também foi falar, falou coisas, gente, umas pérolas do tipo... Nossa, eu detesto o dólar, né? Eu não sei de onde ele tirou isso. Na verdade, a gente sabe, né? Mas assim, eu detesto. Todas as noites eu fico pensando a respeito disso. Aí você tem que fazer aquela cena, né, de bastidor. Imaginar o Lula com a Janja na cama de R$45 mil, né, pensando todas as noites sobre exatamente essa pauta, como ele fala a verdade. Né? Essa cena não pode, já passou das 21 horas aqui. Isso é um programa de família. Paulo Eduardo Martins, o Lula andou falando também, né? Você acompanhou, né? Quer dizer que o dólar não deveria ser a moeda corrente internacional. Aí ele tem um dado momento que ele fala: quem foi que criou isso? Depois do ouro que o dólar tem que ser. É um discurso esquisito, né? Daqui a pouco ele sai perguntando quem que inventou que o ouro vale alguma coisa, né? Ele vai chegar lá. O Lula, eu não o subestimo, sobretudo nesse campo econômico, né? As pessoas que estão no entorno dele, ele desconhece completamente, né? Finge que isso não é uma questão de confiança, de tradição, de uma série de coisas que levam essa construção. Ele acha que alguém deu uma canetada. Como ele é um homem autoritário e ele integra um grupo autoritário, ele acha que as coisas são assim, alguém mandou, alguém determinou, alguém fez, ele não consegue compreender dinâmica social, relações internacionais que se dão espontaneamente, que se criam valores pelos próprios interesses das pessoas, eles não conseguem compreender isso, tem uma grande dificuldade. O problema é que ele é presidente do nosso país, e aí as irresponsabilidades dele, ou a ignorância dele, ela vai nos custa muito, porque sempre isso gera... E o vice é o Geraldo Alckmin, aqui que descreveu que o Lula voltaria à cena do crime, né? O testemunho do vice do Lula sobre o próprio Lula é um negócio que já deveria inviabilizar qualquer homem público em qualquer lugar com um mínimo de decência, mas no Brasil o cara foi lá e ganhou a eleição. Mas ainda sobre a Dilma, porque eu não resisto a ela também, eu publiquei esse vídeo, o pessoal que me acompanha nas redes também gostou muito, né? Teve gente dizendo, eu tava com saudade. Porque, assim, o nosso cérebro ele tem um mecanismo de defesa. Ele torna memórias péssimas agradáveis para você conseguir caminhar para frente. Senão você vira um traumatizado, um neurótico e não consegue fazer nada. Então, diante da Dilma dando esse show bizarro, as pessoas geram um sentimento bom nas pessoas. Olha, que saudade que eu tava da Dilma. E aí eu tava vendo o Silvio falar e pensando aqui, Silvio, você vai ter que ligar para o Augusto e pedir para ele acionar Celso Arnaldo Araújo, o caçador de cretinices, que com a volta da Dilma, certamente Celso Arnaldo voltará em ótima forma. Eu vou chamar ele aqui. Produção, vamos dobrar a meta. Dilma de novo, vai. Vamos lá. De estabelecer uma estratégia e uma parceria compartilhando as necessidades desses países do Sul global, ou seja, o Sul, que é esse Sul que quer emergir e que conta também com países do Norte, e com o multilateralismo.
Tá aí, pro Marco Aurélio de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a Suzy Antônio de Bitinga, Leandro Vaz, de Rio do Sul, Carlos Alberto Mendes falou que o Paulo Eduardo Martins jogava Master System, pelo jogo que ele falou. A Fátima Santos falou, cadê meu boa noite? Boa noite, Fátima, não esqueci não, tava na lista aqui. Casé de Jundiaí e o Eduardo escreve pra gente lá de Toronto, nossa audiência no Canadá. Vamos lá, então, Flávio Morgenstern, a Dilma, enquanto a nossa produção prepara uma paródia musical descontraída, porque, como eu disse, a gente leva para vocês, nas noites de quinta-feira, as piores notícias de uma forma bem humorada. Primeiro eu quero fazer uma análise do que a Dilma falou aí com esse sul do sul, né? Ela tá querendo... alguém preparou o discurso para ela com uma tese que é, na verdade, meio que vamos dizer, uma refutação ali do Fernando Henrique Cardoso, que tinha aquela política da dependência, ou seja, nós que somos pobres, precisamos nos aproximar dos ricos para ficar lá pegando umas migalhinhas que caem lá da mesa deles. E o PT, quando entrou lá em 2003, ele veio com a ideia do sul-sul, sul-sul, que é uma das ideias mais desastrosas da história da geopolítica mundial. Quer dizer, olha, os pobres precisam se acostumar a conviver entre si e ficar falando mal dos ricos o tempo todo. Essa política, na verdade, foi presumida por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, para quem não sabe, foi quem inventou essa ideia de terceiro mundo. Na hora que ele viu que ele não iria conseguir ter o controle do Cominter, ele falou, olha, vamos juntar todos os pobres do mundo e eles vão lá e ficam sendo coordenados aqui por nós da China. E o Brasil adora esse papo, né? Vamos nos aproximar da China, a China é liberdade, né? Nós não queremos os Estados Unidos, nós queremos a liberdade do Partido Único Comunista Chinês que vai lá e prende todo mundo. Eles falam isso a sério, falaram isso essa semana. O PT, exato, né? E aí, o que acontece, né? Que a gente vai entrar na Shine, inevitavelmente nessa história, é que a Dilma tá tentando falar, né? Sul, daqui a pouco ela vai falar, opa, peraí, eu tô na China, a China fica no norte, então o sul que tem norte, então, na verdade, então, né, você entendeu? Aí eu começo com esse de um mês. Também um detalhe, ela fala multilateralismo, essa palavra aí o pessoal adora, fala, ai, que bonitinho, né, multilateralismo. Gente, relações, o Paulo acabou de falar isso, o Silvio também, nós gostamos de relações naturais, são relações bilaterais. Uma relação multilateral, você fala, olha, quando eu faço o comércio com você, vai ter um outro órgão lá longe, que ele define tudo pela gente. Então, multilateralismo é unilateralismo. É alguém lá em Bruxelas, é alguém lá na China, é alguém lá não sei mais onde que fala assim, vocês vão definir aí o que vocês vão que vocês quiserem, 60% fica pra mim. Ó, tá vendo? Ó, democracia plena no mundo. Parabéns, tapinha nas costas. Muito obrigado, Dilma. Bom, e por falar em China, para que a Fabi fale finalmente do que aconteceu. Antes, nós vamos mostrar também, aliás, toda quinta-feira nós vamos trazer aqui, a gente já publica no nosso site, na coluna No Ponto, na revistaoeste.com, o tweet mais ridículo da semana, e o vencedor temos, produção, quem foi fazer selfie na China? Vamos lá. Tá aí, que dupla, hein? Olha lá, que dupla. A Janja e a Dilma. Mas tem a continuação aí? Tem a continuação? Aqui, olha lá. Isso aqui é senhora. Hoje ela tava que tava, hein? Na campanha de 2014, Flávio, o que tá escrito lá? Vamos lá. Costumávamos chamar isso de Ru Selfie. Obrigado pelo carinho, Janja. Eu não sei como que ela consegue lembrar disso. E como que faz esse negócio de tradutor do tweet? Imagina, gente. Não dá. Ela ainda acredita que em 2014 o país estava bem, né? Feliz. A Dilma deu um nó não só na intérprete de Libras na China, como escreveu a Selma Vieira, como também no Elon Musk.